Boa noite, Hoje, professor. que bom. Então, hoje a gente vai iniciar novo período, né, do pensamento grego, talvez o mais importante, né, não só do pensamento grego, mas talvez o período mais importante para toda a história da filosofia, para toda a história do pensamento ocidental, né, que é o período que a gente chama de período clássico, né, o período que ocorre ali entre os séculos 5 e 4 antes de Cristo, e é o período do qual surgem três dos principais nomes, né, da grande tradição do pensamento ocidental, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, minha exposição hoje ela vai tentar justamente mostrar os principais aspectos, né, dessa nova concepção de filosofia que surge a partir de Sócrates, né? Vale dizer que Sócrates funciona como uma espécie de divisor de águas entre o pensamento que vem antes, que a gente viu na aula passada, né, dos pré-socráticos, que é um pensamento cosmológico, e o pensamento pós-Sócrates, que funciona como um pensamento antropológico, né? Pode-se dizer que Sócrates, ele divide, né, ele é a linha limítrofe, né, ele é a fronteira, ele estabelece, né, uma nova forma de pensar, né, que serve como divisor de águas, como eu disse, entre o pensamento pré-socrático, o pensamento pós-socrático, o pensamento cosmológico e o pensamento antropológico. A gente viu na aula passada que o pensamento cosmológico ele estava muito voltado para uma tentativa de compreensão do arqué. Né? Arqué, que é a palavra grega para origem. Então, os pensadores pré-socráticos, todos eles vão tentar responder de forma racional, isto é, através do logos, qual a origem do cosmos, isto é, qual a origem do universo, qual a origem da physis, né? A palavra physis, que é o termo grego para natureza. E, deste modo, a gente entende os pensadores pré-socráticos como mentores de uma filosofia cosmológica. Sócrates inaugura uma filosofia antropológica. Né? A palavra antropologia, né? Antropos, humano, logos, né? De estudo. Sendo assim, a partir de Sócrates, nós temos a fundação de um pensamento preocupado com as questões humanas, né? Preocupado com as questões da polis, né? Com as questões da ética, da política, um pensamento que propõe uma análise de si mesmo, né? Análise das concepções da moralidade, né? As concepções das verdades que circulam em torno da polis, né? Então, nesse início, vale dizer que o propósito da nossa aula hoje é justamente entender o que é que o pensamento clássico traz de novo em relação ao pensamento pré-socrático. Então, hoje, a minha exposição ela vai se direcionar a tentar expor uma compreensão acerca dos principais aspectos que caracterizam o período clássico, isto é, o pensamento que está presente em Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu vou compartilhar com vocês o slide, e aí a gente faz a mesma dinâmica que tem feito nos últimos encontros. Né? Quando vocês quiserem falar, vocês abram o microfone e façam perguntas. Hoje eu vou tentar dar um ritmo mais forte, né? Tentar dar uma dinâmica mais veloz, porque esse conteúdo que a gente vai ver hoje é muito importante para o Enem e ele é muito abrangente, né? Ele é muito grande para o curto período que a gente tem de aula. Então, eu vou tentar fazer uma exposição bem geral, né, dos principais pontos. Então, é fundamental que quando vocês não entendam, né, ou quando surgirem dúvidas, vocês abram o microfone e perguntem.
Pronto. Todo mundo consegue ver o slide? Sim. Ok. Tá mexendo? Os slides estão Já mudando? sim, professor. Ok, perfeito. Obrigado. Então é isso, né? Nosso tema fundamental hoje é uma introdução ao pensamento clássico, né? Justamente a contribuição, né, intelectual e filosófica de Sócrates, Platão e Aristóteles. Como eu coloquei na nossa introdução, o período socrático pode ser também chamado de período antropológico. Como eu falei também anteriormente, né, anthropos é a palavra grega para humano, então podemos dizer que quando dizemos que o pensamento clássico ou o período socrático funda, né, uma filosofia antropológica, é o mesmo que dizer que se funda uma filosofia voltada para o humano, né? Se funda uma filosofia preocupada com as questões meramente humanas, né? Os valores da polis, os preconceitos da polis, o modo de viver das pessoas, as crenças das pessoas, né? Então, pode-se dizer que no período pré-socrático, né, antes de Sócrates, a preocupação filosófica era muito mais com a natureza, né, isto é, era uma preocupação fisicista, era uma preocupação em compreender a origem do universo. A partir de Sócrates, funda-se uma filosofia puramente antropológica. E é daí que entra as questões fundamentais da ética e da política, por exemplo. Né? Pode dizer que o pensamento de Sócrates funda uma possibilidade de análise de si mesmo e dos outros. Então, fundamental nesse momento inicial é estabelecer essa distinção, né, entre o pensamento cosmológico, característico dos pré-socráticos, e o pensamento antropológico, característico do período socrático, né, o pensamento antropológico, característico do pensamento clássico, que é fundado por Sócrates. Então, Sócrates é o primeiro filósofo fundador do pensamento que viemos a chamar de clássico, né? Fundador do que a gente vem a chamar de filosofia antropológica, e é justamente um indivíduo que foi capaz de modificar o estatuto da filosofia e trazê-la do céu à terra. Quando digo que Sócrates foi aquele capaz de trazer a filosofia do céu à terra, quero dizer que, a partir de Sócrates, os filósofos mudaram a direção do seu olhar, né, em relação às estrelas, em relação aos astros, em relação à própria natureza, e voltaram para a polis, voltaram para si mesmo. Isto é, houve uma mudança de olhar do filósofo da natureza para o humano. Isto é, os indivíduos na polis passaram a ser o produto, né, ou o objeto mesmo de observação do filósofo. O método socrático de filosofar é bastante peculiar, porque Sócrates era um mandarilho, né, um indivíduo que caminhava pelas ruas de Atenas, e um indivíduo já de certa idade, né, era um homem já maduro, e ele começou a indagar, né, isto é, ele começou a questionar os transeuntes, né, os indivíduos, seus compatriotas, né, os concidadãos de Atenas, sobre as suas próprias crenças. Né? Pode-se dizer que Sócrates começou a revelar o quão absurda, né, eram as crenças e os preconceitos e as concepções dos homens e mulheres de Atenas. Né? E, evidentemente, que isso não era muito bem visto, né? O Sócrates terminou sendo compreendido como um indivíduo irritante, ele terminou sendo um homem inconveniente, porque, via de regra, ninguém gosta de ser questionado sobre suas verdades e suas crenças. Né? Então, grosso modo, Sócrates era esse andarilho que caminhava pelas ruas de Atenas, perguntando às pessoas, fazendo questões sobre elementos fundamentais da cultura
de Atenas. Por exemplo, fazendo perguntas sobre o que é a coragem, ou o que é a verdade, ou o que é o amor, ou o que é a justiça. Todas essas perguntas perpassavam pelos diálogos de Sócrates. Sendo assim, o que quero mostrar para vocês é que o modo de filosofar de Sócrates, ele está justamente dentro dessa postura socrática de diálogo dele com os seus interlocutores. E deste modo, Sócrates funda aquilo que nós viemos a chamar de dialética. A dialética socrática. A dialética socrática ela se dá justamente nesse diálogo entre Sócrates e um interlocutor, ou vários. E nesse diálogo, Sócrates tenta guiar o indivíduo a perceber que aquilo que ele acredita ser verdade não é. Ou aquilo que ele acredita estar certo não está. Ou, no mínimo, fazer o indivíduo refletir as suas próprias posições, e suas próprias crenças e suas próprias posturas dentro da polis. Esse seria o método filosófico fundamental de Sócrates. Como eu falei anteriormente, Sócrates não foi um indivíduo muito bem visto, né? Não, essa prática filosófica socrática, na verdade, o fez somar muito mais inimigos do que amigos, né? Parece que Sócrates conseguia mostrar aos cidadãos de Atenas o quanto equivocados eles estavam acerca de tudo, né? E isso gerava um inconveniente, né? Absurdo, né? na relação com Sócrates. E junto a esse método, né, socrático, a gente tem o surgimento também dos sofistas, né, que a gente vai falar mais na frente. Então, o período socrático, ou antropológico, começa no final do século V, né, e século IV a.C., quando a filosofia investiga as questões humanas, isto é, a ética, a política e as técnicas, e busca compreender qual é o lugar do homem no mundo. Isso aí eu espero que tenha ficado claro para vocês, porque é fundamental entender que o período clássico, né, ou o período socrático, é o período antropológico, diferente do período pré-socrático, que é compreendido como uma cosmologia. E o período antropológico tem esse nome justamente porque sua preocupação principal é o homem, ou a vida do homem na polis. Com o surgimento do pensamento socrático e das técnicas de questionamento socráticas, né, a própria retórica socrática, a dialética socrática, surgem também os sofistas. Os sofistas foram os primeiros filósofos do período socrático. Eles se opunham à filosofia pré-socrática, dizendo que estes ensinavam coisas contraditórias e repletas de erros, que não apresentavam utilidade na polis. Um outro problema dos sofistas, que não se davam muito bem também com Sócrates, era que os sofistas, na verdade, eles se tornaram grandes mestres da retórica, né? Isto é, grandes mestres do discurso, e eles passaram a ganhar dinheiro, né, e ganhar privilégios dentro da polis, ensinando, né, essa retórica, ensinando a lógica do discurso a indivíduos que pudessem pagar. Isto é, a aristocracia, né, indivíduos aristocratas, poderosos, que podiam pagar pelos ensinamentos dos sofistas, e os sofistas vendiam esses ensinamentos, né, em troca de dinheiro ou de alguns privilégios na polis. Podemos dizer que os sofistas foram os primeiros professores, né, da história, os primeiros indivíduos a ensinar uma determinada técnica e receber dinheiro por isso. Porém, esses primeiros professores, né, de Atenas, os sofistas, não eram muito bem vistos por Sócrates e foram totalmente rechaçados e repudiados pelos filósofos posteriores, como é o caso de Platão e Aristóteles.
E por que todo esse rechaço e repúdio, né, aos sofistas? Justamente pelo fato de que eles ensinavam a filosofia como uma mera técnica de enganar os outros. Ele ensinava a filosofia como uma mera fórmula lógica de vencer qualquer disputa, vencer qualquer diálogo a troco de qualquer coisa, né? E recebiam dinheiro por isso. E quando, na verdade, para Sócrates e Platão, nós veremos mais adiante que o sentido mesmo da filosofia ou da prática filosófica, do diálogo filosófico, seria o amor pela verdade. E esse amor pelo conhecimento e esse desejo de conhecer e de buscar a verdade é que deveria ser, na visão de Sócrates e Platão, a grande motivação para que o filósofo desenvolvesse sua reflexão. Então, daí o conflito entre Sócrates, Platão, por um lado, e os sofistas, por outro. Grosso modo, a discórdia havia aí entre as motivações para o filosofar. Enquanto para os sofistas a motivação era o dinheiro e os privilégios, para Sócrates e Platão, a filosofia só se dava de forma autêntica e genuína se fosse por uma prática de amor, e desejo pelo conhecimento, pura e simplesmente. Então, essa briga entre Sócrates e Platão por um lado e os sofistas por outro marca profundamente o período clássico. O método fundado por Sócrates nós chamamos de maiêutica. A maiêutica é o método para se chegar ao conhecimento, ou à verdade. Para Sócrates, o papel do filósofo é fazer com que as pessoas chegassem ao conhecimento. E para isso criou a maiêutica. Sócrates tinha um método de diálogo para levar o seu interlocutor, pessoas com quem estava debatendo, a perceber por si só sua própria ignorância sobre os assuntos tratados. Por meio da ironia, fazendo perguntas e respondendo as perguntas com outras perguntas, levava o interlocutor a cair em contradição. Sócrates o conduzia a confessar a própria ignorância. Uma vez confessada a ignorância, o interlocutor estaria disposto a percorrer o caminho da verdade. Evidentemente que no passado não era muito diferente de hoje em dia, e as pessoas têm uma grande dificuldade, tanto hoje como no passado, no tempo de Sócrates, de reconhecer sua própria ignorância. Via de regra, as pessoas só querem estar com a razão. As pessoas têm um grande prazer, de encher o próprio ego e achar que está com a razão e que sabe de tudo. Então, no tempo de Sócrates também não era diferente. E, como eu falei no começo, Sócrates, na maioria das vezes, não tinha muito sucesso nesses diálogos e era tido como um indivíduo inconveniente e insuportável na polis, porque, de algum modo, ele terminava por desnudar, ou mostrar às pessoas o quanto ignorantes, o quanto idiotas elas eram. E, evidentemente, que a maioria das pessoas não gostavam de ser colocadas nessa condição, como é até os dias de hoje. Então, essa postura socrática, de questionamento, ininterrupto, onde Sócrates perguntava sobre questões fundamentais como a justiça, a coragem, o amor, Sócrates levava horas e horas nos seus diálogos tentando conduzir o indivíduo ao que ele chamava de parto, do conhecimento. O Sócrates ele dizia que o conhecimento era sofrido como um parto. Ou seja, você precisa sentir dor, você precisa sofrer para desenvolver o conhecimento original. E evidentemente que a maioria das pessoas não estavam preparadas para isso, então era apenas um pequeno grupo de jovens que seguiam Sócrates em suas andanças pela cidade.
enquanto, por um lado, né, os mais maduros, né, os mais velhos da cidade, não gostavam de Sócrates e normalmente o tratavam muito mal, como um indivíduo inconveniente, na polis. Por outro lado, os mais jovens, né, mais curiosos e mais abertos a conhecer o novo, seguiam Sócrates pelas ruas de Atenas. Né? Então, a maioria dos indivíduos que dialogavam com Sócrates e que aceitavam que Sócrates aplicasse o seu método da maiêutica eram indivíduos muito jovens, que estavam abertos a aprender. No entanto, essa atitude socrática, né, de um questionamento ininterrupto em busca da verdade, tentando mostrar aos indivíduos o tamanho de sua ignorância, para tentar daí, né, fundar um novo conhecimento, ou alcançar a verdade, Sócrates, na sua prática incansável de busca do conhecimento, irrita, né, alguns poderosos da democracia ateniense e é condenado, né, em julgamento numa ágora, né? A palavra ágora era uma praça que havia nas polis, né, onde os indivíduos podiam conversar sobre as questões importantes e decidir sobre os caminhos da política na polis. E num julgamento, ironicamente, em plena democracia ateniense, Sócrates é condenado à morte, né, pelos seus concidadãos. Sócrates é acusado de corromper a juventude ateniense. Sócrates é acusado de impiedade, que seria equivalente hoje em dia ao crime de ateísmo, isto é, a descrença nos deuses, né, e de corrupção da juventude, porque Sócrates, segundo esses acusadores, levava a juventude a questionar todos os valores impostos pelos poderosos de Atenas. Então, diante dessas acusações graves, né, Sócrates é condenado a tomar a cicuta. Né? A cicuta era uma espécie de veneno, né, um chá de ervas que matava, né, assim, totalmente letal, e Sócrates é condenado a essa pena capital, né, essa pena mais violenta, né, uma pena máxima, que seria tomar a cicuta e morrer. Essa pena, Sócrates recebe, né, com muita tranquilidade. Para Sócrates, a essa altura da vida, a única forma de alcançar a verdade de fato seria justamente ao abandonar essa vida. Segundo Sócrates, a morte seria a única forma de alcançar a verdade sobre a vida, já que depois de muitas reflexões, depois de muitos diálogos, Sócrates chega à maior verdade de todas as verdades, de que só sabia que nada sabia, né? A frase de que só sei que nada sei, uma frase extremamente emblemática, ela tem um sentido profundo de que quanto mais o indivíduo busca, né, conhecer, e quanto mais o indivíduo se questiona e se autoanalisa, mais ele descobrirá que de nada sabe. No entanto, Sócrates era considerado o homem mais sábio de Atenas justamente por ter alcançado o reconhecimento de sua própria ignorância. E por reconhecer sua própria ignorância, se tornava mais sábio que os outros, ou menos ignorante que os outros, né, que não reconheciam sua ignorância. Então, com essa máxima, né, do só sei que nada sei, Sócrates funda uma filosofia baseada na dúvida, né, da busca da verdade, e não na obtenção da verdade. O filósofo, no sentido socrático, não é aquele que possui a verdade, mas sim aquele que busca a verdade. E para se buscar a verdade, é necessário de antemão que se reconheça que não se tem a verdade e que de nada se sabe. Essa é
a questão mais profunda inaugurada pelo pensamento socrático e que culmina, né, tragicamente, no drama de sua condenação, né, e de sua execução. Essa imagem que vocês estão vendo aí, né, é um quadro pintado que simboliza justamente a morte, a execução, né, de Sócrates. Todos esses indivíduos que estão ali do lado percebam que eles estão em pranto, né, são os seguidores de Sócrates. Vários deles chegam a perguntar nesse momento dramático por que ele não foge, por que ele não se recusa, por que ele não questiona a pena, né, recebida, e percebe que na imagem, né, ele está, parece que, dando um sermão, né, nos seus discípulos, né, praticamente dizendo que parem de se lamentar, né, que eu estou numa condição muito melhor do que a de vocês, porque eu estou muito mais próximo que vocês de acessar a verdade. Então, a morte para Sócrates, né, segundo os relatos, não o abalou de maneira nenhuma. Pelo contrário, o deixou contente por estar à frente dos seus concidadãos e poder, finalmente, descobrir qual a verdade da vida. Né? O Sócrates não deixou nada escrito, né? Tudo que nós sabemos de Sócrates é por via dos relatos de Platão e Xenofonte, né? E essa questão do Sócrates não escrever nada, não se trata do fato de que Sócrates não sabia escrever ou não queria escrever. Não se trata, só se dava na efetividade da vida, né? O conhecimento é efêmero e só se dava ali no embate, né, numa dialética ininterrupta de questionamentos e de uma reflexão que se dá na vida e que isso não poderia ser colocado no papel. Então, a vida de Sócrates, ela serve como uma espécie de símbolo, né, do filósofo dialético, né, de uma dialética filosófica. Então, a própria vida de Sócrates é a obra de Sócrates. Né? Sócrates não precisou escrever para deixar um legado. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, professor. Ok. Então vamos lá. Essa pintura, né? Percebem que há um homem mais velho, né? Que aponta para cima. Na verdade, há dois homens no centro da imagem, né? Um mais velho, né? Um mais maduro aponta para cima. Um mais jovem aponta para baixo. Né? Fixem bem essa imagem para vocês, porque ela é fundamental para compreender o que eu vou expor a partir de agora. E essa pintura, ela aparece muitas vezes nas provas do Enem, concursos. É uma pintura bastante emblemática que simboliza bem todo o pensamento, né, a teoria do conhecimento e a filosofia que se dá a partir de Platão. Né? Na pintura nós temos aí Platão e Aristóteles, na academia de Platão. Né? Platão é o mais velho, né? Platão é o mais maduro, é o professor, o mestre, né? E Aristóteles o mais jovem, o pupilo ou o aluno. Percebam que Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para baixo. Então, Platão foi um discípulo de Sócrates. Né? Platão era um desses jovens que caminhava junto com Sócrates pelas ruas de Atenas. Platão era muito jovem, estava ali quando Sócrates foi executado. Platão estava ali pela casa dos 20 e poucos anos, era um jovem, e Platão fica completamente extasiado e completamente perplexo, arrasado com, segundo ele, a pena injusta, né, a condenação injusta de seu mestre, que para ele era o homem mais sábio de Atenas, e daí para frente resolve dedicar a sua vida aos estudos de filosofia. Né?
Platão, diferentemente de Sócrates, era um nobre, né? Então Platão vai ter a possibilidade de viajar bastante, né? Platão ele viajou bastante na sua juventude, praticamente entre os 30 e 40 anos, ele viajou muito, inclusive pelo Oriente, né? Aprendeu matemática com os egípcios, foi até a região da Sicília, que é a atual Itália, né? A região do Mediterrâneo, e depois Platão volta para Atenas e funda a academia. Né? A academia que é considerada a primeira universidade do Ocidente, né? da história. E a academia era justamente um lugar onde os cidadãos que se interessassem por matemática, que se interessassem pelo conhecimento, pela lógica, né? Pela filosofia, poderiam ir lá se formar com Platão. Né? E Platão, evidentemente, fez tudo isso porque era um nobre. Né? Ele tinha posses, né? Ele tinha poder. E Platão, que vinha de uma família nobre, resolveu não participar da vida política de Atenas, né? Dado o trauma, né? da tragédia da morte de Sócrates, né? seu mestre. Platão não quis se envolver com questões da política da polis, né? E se dedicou exclusivamente ao ensino, né, na academia, à formação de novos filósofos, de novos matemáticos, e a escrever diálogos. Né? Algumas interpretações chegam a dizer que Platão escrevia na forma de diálogos porque Platão, de certo modo, tinha medo de ter um fim igual ao de Sócrates. Platão, então, resolveu escrever de uma forma indireta, né, que não pudesse ser visto como algo perigoso para a política de Atenas. Então, na academia de Platão, se estudava de matemática, lógica, direito, gramática, filosofia, né? A filosofia envolvia questões da física e da biologia. Então, a academia era um lugar onde os indivíduos eram iniciados na prática filosófica. Evidentemente, pouquíssimos indivíduos e bem afastados da polis. Não era algo bem visto pelos cidadãos de Atenas. Platão é responsável, né? O grande legado de Platão talvez seja a sua teoria do conhecimento. E a teoria do conhecimento de Platão, ela está embasada numa concepção que nós chamamos do mundo das ideias. Né? Não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu falei de uma aporia. Também não sei se vocês lembram da palavra aporia, né? Aporia quer dizer problema sem solução, né? Entre Heráclito e Parmênides. Heráclito vai dizer que tudo flui, né? que tudo vive em movimento, que tudo é efêmero, que nada fica como é. É aquele do rio, né? Das águas do rio, do homem que mergulha de um lado e sai do outro, e não é o mesmo homem, nem são mais as mesmas águas. O Parmênides é aquele que vai contestar Heráclito e dizer que não, que tudo na natureza é estático, né? Que os ciclos se repetem e que, então, por isso, nada muda. E a gente viu aqui na aula passada que isso vai gerar uma grande aporia, isto é, um grande problema sem solução, né? Um ponto, né, de não resolução, né, acerca de um problema filosófico. Platão, né, muitos anos depois, tenta resolver essa questão. E Platão resolve justamente a partir da ideia do mundo das ideias, né, da concepção do mundo das ideias, que funciona da seguinte forma. Né? Para Platão, existe um mundo sensível, que seria esse mundo que nós enxergamos aqui. Né? Tudo que nós temos na nossa frente pertence ao mundo sensível. Né? Ou seja, o computador, né? O celular, né? O copo, né? A caneta, tudo isso, nosso corpo, né? Eu aqui, vocês estão vendo, tudo isso faz parte do mundo sensível. Só é lembrar de sensibilidade, né? Daquilo que nós tocamos. E o mundo sensível, segundo Platão,
ele é marcado pela diferença, né, pela aparência, pelo particular, pelo contingente, pelo relativo, né, pelo corpo, né, a ideia de corporeidade, pelo finito, ou seja, tudo que é material tem fim, e esse mundo é o mundo da doxa. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula eu expliquei esse termo doxa, que quer dizer opinião, ou seja, aquilo que não é refletido. Sendo assim, o mundo sensível para Platão é o mundo das aparências. E, em última análise, ele não é real. Para Platão, tudo que é sensível não é real. É apenas uma ilusão. Né? Toda a sensibilidade do mundo, ela é algo enganoso. Por outro lado, e nesse sentido, o mundo sensível, ele seria o mundo de Heráclito. Lembre-se que Platão, com a teoria do mundo das ideias, ele tenta resolver a aporia, ou o problema insolúvel entre Heráclito e Parmênides. Então, Platão, deste modo, cria uma espécie de dualismo e divide, né, a realidade humana, ou a realidade do mundo, em dois mundos. Né? Um mundo sensível, esse que eu falei agora há pouco, né, que é marcado pela aparência, né, pela corporeidade, pelo finito, pela sensibilidade, que para Platão é ilusão, né, é pura ilusão, não é real. E, por outro lado, vem o mundo que Platão herda de Parmênides, que é o mundo que ele chama de mundo inteligível, né, que seriam as ideias, seria o pensamento, o logos. E esse mundo inteligível, para Platão, ele é caracterizado pela identidade, pela essência, pelo universal, pelo necessário, o absoluto, a alma, né, o psique, o incorpóreo, ou seja, não tem corpo, o infinito, a episteme. Não sei se vocês lembram, mas a palavra episteme, ela apareceu na primeira aula, e eu falei aqui que episteme quer dizer conhecimento, ciência, aquilo que é provado matematicamente ou cientificamente. Sendo assim, e esse sim, segundo Platão, é real. Então, o mundo sensível, né, ele é marcado pela aparência, né, pela sensibilidade, e ele é pura doxa, né, ele é pura opinião, ele não é real. Ele não é real. E o mundo inteligível, que é marcado pelo universal, pela essência, pelo infinito, ele é a episteme, ele é a verdade, a ciência, aquilo que é provado matematicamente. Dando um exemplo bem simples, alguma dúvida até aqui, gente? Não, tá tranquilo. Não, professor. Ok. Bom, porque essa parte ela é um pouco incômoda, né? Porque eu sei que deve gerar algum conflito na cabeça de todo mundo, pensar que as coisas que nós vemos e tocamos não é real, mas sim a ideia que nós temos sobre a coisa que tocamos, né? Para Platão, o mundo, a realidade do mundo, né? Seria isso. E, como eu já falei, ele concebe essa Eu acho assim, professor, que isso era na época deles lá, né? Agora, hoje em dia é diferente, né? Em que sentido? No sentido da sensibilidade deles como é que ele diz? Inteligível, né? E a particularidade deles, né? Que eles tentaram passar para o restante do mundo, só que cada pessoa tem sua consciência, né? Não, mas é o seguinte, veja, como é teu nome? Jaqueline, professor. Jaqueline. Então, Jaqueline, me diz uma coisa, você toca no número? Se eu escrever, toco. Não. Você toca no papel que você escreveu, não no número. O número nem existe, Exato. né? O número, na verdade, o número não existe. O número existe? O número não existe.
Você já viu o número 2 correndo pela rua? Não, Então, e aí? Existe um mundo inteligível ou não existe um mundo inteligível? É disso que o Platão está falando, entende? olhando. É disso que o Platão está falando. Exatamente. É nesse sentido. Por isso que assim, tem que ter um pouco de calma, entendeu? Assim, esses conteúdos de filosofia, eles exigem uma certa paciência, sabe? Pressa e filosofia não combinam muito. Exige uma certa... Exige parar um pouco para pensar o que está sendo falado, entende? Então, assim, o que Platão está querendo trazer é justamente essa ideia, né? Por exemplo, né? Eu tenho aqui um copo na minha mão. Todo mundo vê o copo? Todo mundo consegue ver o copo? Todo mundo consegue ver o copo? Ok. Estão vendo o copo, né? Eu estou pegando aqui no copo, né? Ele está na minha mão. Se eu soltar ele, ele cai, enfim, quebra. Tudo bem, isso aqui é sensível, né? Tirei o copo. Se todo mundo fechar os olhos, fechem os olhos. Imagine um copo. Imaginou o copo? Todo mundo imaginou o copo. Todo mundo está enxergando um copo. Porque todo mundo sabe o que é um copo. Existe algum copo na cabeça de todo mundo? Não tem copo na minha cabeça. Minha cabeça tem cérebro, cabelo, sangue, enfim. Não tem copo na cabeça. Então, assim, isso que a gente tem na nossa concepção, na nossa consciência, é uma inteligibilidade do copo, mas não o copo. Porque o copo está aqui. O copo é um corpo, né? Está no mundo. Está no mundo. Entendi, professor, a diferença. A concepção de copo, ela está na nossa cabeça. Você pode nunca mais... Digamos que... Digamos que acabe com todos os copos. Digamos que no futuro não exista copo. Né? Mas se você já viu o copo uma vez, nunca mais você vai esquecer como é um copo. O copo... A concepção de copo está na sua cabeça. E através da sua ideia de copo, você é capaz de criar um copo. Isso serve para qualquer coisa. Né? Sei lá, o celular aqui. Todo mundo sabe o que é um celular. Se você fechar o olho, você vê um celular. Né? Existe a ideia de celular. A caneta. Né? Isso serve para tudo. Né? Então, essa possibilidade de se inteligibilizar as coisas que permite que o ser humano crie coisas. Nada se cria do nada. Quem veio primeiro, né? O computador ou a ideia do computador? Primeiro veio a ideia do computador. Quem veio primeiro, a caneta ou a ideia da caneta? A ideia da caneta. E outra coisa, essa caneta, eu posso ter caneta de várias formas. Eu tenho aqui, ó, várias canetas diferentes. Mas a ideia de caneta é uma só. Por isso que o Platão vai dizer que o mundo inteligível, ele é universal. E ele vai dizer que essas canetas aqui, ó, aqui vermelho, amarelo, preto, elas são mera fantasia para mim, porque é a luz que está dando na caneta e dessa forma sai essa cor. Então, é pura ilusão. Mas a ideia de caneta que eu tenho na minha cabeça, essa sim é verdadeira. Porque ela é uma forma. Então, entender esse dualismo, né, platônico é fundamental para compreender a teoria do conhecimento de Platão. Que, como eu já falei anteriormente, ele elabora essa teoria para tentar responder à aporia entre Heráclito e Parmênides. Ele tenta unir, né, a fluição e o movimento e a transformação do mundo sensível de Heráclito, ou seja, para ele o mundo sensível é Heráclito, e ele une com o mundo inteligível
de Parmênides, que é o mundo da matemática. Se o mundo não fosse inteligível, a matemática seria impossível. Se o mundo não for inteligível, ninguém conseguiria ler o que eu pus aí no slide. Porque as letras também não existem no mundo. Elas são inventadas para que a gente possa se comunicar. E só nós, seres humanos, entendemos as letras. Ou alguém já viu uma girafa lendo? Ninguém nunca viu. Né? Ninguém nunca viu um cachorro nem um gato lendo. Né? No dia que vê, né, tem que ver o que é que está bebendo, o que é que está usando, porque não está muito bem da cabeça. Né? Então, assim, só os seres humanos são capazes de criar símbolos, só os seres humanos são capazes de criar códigos, porque só os seres humanos são capazes de criar inteligibilidade. É isso que está em jogo no dualismo de Platão. Então, só para fechar essa questão, está aqui, né? O mundo das ideias. Para Platão, o conhecimento verdadeiro é dividido hierarquicamente em mundo inteligível, eterno e imutável, onde reside a verdade responsável pelo mundo sensível. O mundo sensível, percebido pelos sentidos, universo material. Cópias físicas do inteligível. Veja cópias físicas do inteligível. Aquilo que eu falei, né? A gente pensa, né, a caneta e por isso a gente é capaz de fazer a caneta. Então, essa caneta física que eu estou tocando aqui, né, sensível, ela seria uma cópia falsa da caneta que eu tenho na minha consciência. Porque se eu não tivesse a caneta no mundo inteligível, o ser humano não seria capaz de fazer a caneta. Enfim. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Realmente não é fácil, mas com esforço e com paciência dá para entender. Então, o mundo inteligível seria o mundo da razão, né, a causa de tudo que existe, e o mundo sensível prevalece as aparências e elas nos enganam. Isto é, o mundo inteligível é a verdade. Quando Platão diz que o mundo inteligível é a verdade, Platão está dizendo que a verdade sobre as coisas ela é puramente matemática. É puramente matemática. E quando Platão diz que o mundo sensível, né, ele é puramente enganador, é justamente porque as sensações elas podem nos enganar. Nem tudo aquilo que a gente vê e toca é aquilo que a gente acha que vê e toca. E tudo aquilo que a gente vê e toca também pode mudar. Então, mais uma vez, como eu falei, foi a forma que o Platão achou de unir Heráclito e Parmênides. A transformação de Heráclito, a sensibilidade e a matemática, né, e a inteligibilidade estática de Parmênides. Outro ponto fundamental da teoria do conhecimento de Platão está na chamada alegoria da caverna. A alegoria da caverna ela é uma espécie de forma, né, metafórica de falar como que surge o filósofo, né? Como que nasce o filósofo. E nessa alegoria da caverna, Platão, né, no diálogo da República, ele faz esse exercício mental, né, de dizer que haviam alguns indivíduos numa caverna, né, e esses indivíduos nunca tinham visto o mundo externo, fora da caverna. Né, então eles ficavam sentados, né, numa parede de costas para a parede, vendo, né, uma resta, vendo uma espécie de penumbra
de tudo que passava lá fora, no mundo real. Então, eles tinham concepções completamente equivocadas do que era o mundo real, né? Porque eles nunca tinham ido ao mundo real. Então, eles ficavam só vendo as sombras. Eles ficavam só vendo as sombras, como vocês podem perceber na imagem aí. E um desses indivíduos, em algum momento, resolveu sair da caverna e lá tentar investigar o que tinha fora da caverna. E evidentemente que esse indivíduo, quando ele tentou, né, sair da caverna, e quando ele saiu e que ele se deparou com a luz do mundo, com a luz do sol, ele evidentemente se encandeou, né, ficou meio cego por algum momento, mas depois ele viu o quanto o mundo era maravilhoso e bonito e o quanto que eles estavam enganados lá na caverna. Lá, os outros estavam enganados na caverna. E esse indivíduo ele volta para contar para os outros prisioneiros da caverna o quão bonito e o que é que tinha de tão bacana lá fora e que eles estavam tudo errado acerca daquilo que eles achavam que era o mundo, né? E que o mundo não era assustador como aparecia nas sombras, mas que era cheio de luz e cores. E ao contar, né, todas as maravilhas que tinha visto no mundo, o indivíduo que acessou a luz, ele foi totalmente ignorado, né, e ridicularizado por aqueles que preferiram ficar na escuridão. Então, acontecido isso, aquele que teve coragem de enxergar a luz resolveu ir embora e deixou os outros na escuridão. Os outros que preferiram não acreditar no relato. Grosso modo, o que Platão tenta trazer com essa alegoria, né, com essa metáfora, é de que a maioria dos indivíduos preferem viver na ignorância, né, na escuridão, preferem viver no preconceito de ideias pré-formadas e concepções que, mesmo equivocadas, são mais confortáveis, que poucos são os indivíduos que conseguem enxergar para além da caverna, né? E conseguem se libertar e caminhar para o mundo real. E com essa alegoria, o Platão faz uma separação, né, de quem é o filósofo e quem é o homem comum. Uma espécie de teoria do conhecimento. Ou uma antropologia filosófica. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Ok. Não, professor. A alegoria da caverna apresenta a dialética como um movimento ascendente de libertação do nosso olhar que nos livra da cegueira para vermos a luz das ideias. Por fim, Aristóteles, né, foi discípulo de Platão na academia, né, durante muitos anos. Aristóteles critica, né, a teoria das ideias de Platão, ou seja, Aristóteles se opõe à teoria do mundo das ideias, ao dualismo platônico, rejeita o dualismo, né, o mundo sensível e inteligível, as formas ou as ideias não existem em um mundo inteligível, independente do mundo dos objetos individuais. Sua maior contribuição foi a organização rigorosa da lógica formal, instrumento de pensar lógica aristotélica. Dava aulas e ministrava seus ensinamentos encaminhadas com seus discípulos, a escola peripatética. Peripatos quer dizer pátio do Liceu. O Liceu foi a espécie de academia, né, fundada por Aristóteles. Aristóteles também funda uma academia, né, de estudos com o nome de Liceu. E nessa academia ele dava aulas também sobre lógica, matemática, filosofia, né, física. Aristóteles foi o mais brilhante dos discípulos de Platão. No entanto, Aristóteles discorda, né, e tenta superar o seu mestre, discordando justamente da sua principal teoria. Para Aristóteles, não havia mundo das ideias. O que havia era só esse mundo e a inteligibilidade das coisas está na própria coisa, né? Deste modo, Aristóteles funda o que a gente veio a chamar de realismo epistemológico.
A palavra realismo, né, ela já conota, né, a ideia de que Aristóteles estava preso a uma realidade efetiva e sensível. Para Aristóteles, diferentemente de Platão, a natureza e é na própria natureza que nós podemos entender as formas. O Aristóteles, ele é um pensador que desenvolve, né, uma reflexão vastíssima, né, tanto na teoria do conhecimento, como na matemática, na lógica, e também na ética e na política. Nesse campo, né, sempre caem muitas questões sobre ética em Aristóteles no Enem, então é uma questão que eu vou dar um pouco mais de ênfase. No livro Ética Nicômaco, né, que é a obra fundamental sobre a boa vida, né, sobre a felicidade em Aristóteles, né, porque pensar eticamente para os gregos era pensar a melhor vida. Né? Pensar eticamente para os gregos era pensar como ser feliz. A felicidade é o tema fundamental do pensamento aristotélico. E para Aristóteles, não havia outra forma de ser feliz senão agindo com virtude, né, que é a areté. Exercendo a areté é a palavra grega para excelência. Então, o indivíduo só pode ser feliz, segundo Aristóteles, se ele for excelente, né, se ele agir com ética, se ele agir com bondade. Né? Então, a ideia de felicidade para os gregos ela é muito diferente da nossa ideia de felicidade, né? Porque no mundo contemporâneo a felicidade ela é muito do âmbito individual. Né? Na nossa cultura, nós somos extremamente individualistas, né? e egoístas. Então, a felicidade ela se dá quando nós estamos bem. Na concepção grega, a felicidade ela se dá justamente do modo contrário da nossa. Né? A felicidade para os gregos ela só se dava na polis. O indivíduo só podia ser feliz na polis para dividir o espaço e dividir essa felicidade com os seus concidadãos. Então, o indivíduo só era feliz se a polis fosse feliz. Não há felicidade do ponto de vista individual para os gregos. Se a cidade é livre e feliz, todos os indivíduos são felizes. Se a cidade é escravizada e está infeliz, todos serão infelizes. Então, a felicidade, do ponto de vista grego, ela é sempre coletiva. Que é totalmente diferente da nossa compreensão de felicidade atual. Então, sendo assim, o agir corretamente, né, para Aristóteles, seria praticar as virtudes. Compreende-se como virtude a virtude moral que se embasa no meio termo, na mediania. Né? Para Aristóteles, a prudência, né, a frônesis em grego, né, a palavra frônesis, queria dizer justamente o meio termo, mediania, moderação, né, entre os vícios. Né? Na visão de Aristóteles, todo indivíduo, né, todo ser humano tem vícios. Todo ser humano tem desejos, né? Uns mais, outros menos, mas o animal humano é um animal que deseja o tempo todo. Então, segundo Aristóteles, a virtude moral seria justamente tentar equilibrar esses desejos, né, de modo a ter uma vida virtuosa. Então, seria nem o excesso, nem a deficiência. Né? Porque sua natureza é visar a mediania nas paixões e nos atos. Né? A mediania, a prudência ou o meio termo é o fundamento basilar da ética aristotélica. Aristóteles procura uma ética do meio termo, onde a virtude consistiria em procurar o ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Sendo assim, o fim supremo do homem, ou seja, a felicidade, segundo Aristóteles, todas as ações humanas têm como fim último a felicidade. A palavra felicidade em grego é eudaimonia, ou eudaimonia, né? Enfim. De acordo com Aristóteles, na sua famosa obra Ética Nicômaco, a escolha está ligada à virtude.
Assim podemos escolher o que iremos nos tornar. E para que nos tornemos bons, devemos, desde o início, praticar o bem, agir com virtude, ação equilibrada. E agir é sempre agir com o outro. Né? Não é à toa a máxima, né, muito conhecida de Aristóteles, presente na política, né, na obra política de Aristóteles, que ele diz que o ser humano é um animal político. Então, todo agir é um agir com o outro. Todo agir é um agir com o outro indivíduo. Então, agir deve ser sempre com virtude. A única forma de ser feliz na polis. Para finalizar, o Aristóteles ele funda, né, a lógica, né, que é a mesma lógica que nós usamos hoje em dia na matemática. E ele inaugura o chamado raciocínio indutivo. Né? E aqui a gente tem um exemplo desse tipo de raciocínio. Né? Esse tipo de raciocínio ele cai muito em provas de lógica, de concurso público, por exemplo. Ou seja, uma coisa que é muito atual, está presente aí nas provas até os dias de hoje. Um exemplo, né? O ferro é um metal que conduz eletricidade. Premissa, né? O zinco é um metal e conduz eletricidade. O geral. Logo, todo metal conduz eletricidade. Isso é um exemplo de raciocínio indutivo. Né? Se zinco e ferro são metais e eles conduzem a eletricidade, logo se compreende que todo metal conduz eletricidade. Né? Isso é uma lógica. Dedução. Né? A relação entre premissa converge do geral para o particular. Na dedução, a conclusão obtida é necessariamente verdadeira, quando as premissas são consideradas verdadeiras. Premissa maior, premissa menor, conclusão. A premissa maior seria aquela mais forte, a premissa menor, a mais geral. A conclusão é aquela que conecta as duas. Exemplo de raciocínio dedutivo. Todo ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano. Logo, Sócrates é mortal. Isso é muito básico na lógica, né? Mas a gente pode usar isso de diversas formas. Né? Né? Elvis, professor Elvis é homem. Todo homem precisa de oxigênio. Não, perdão. Elvis é um homem. E Elvis precisa de oxigênio. Logo, todos os homens precisam de oxigênio. Enfim, a gente pode dar exemplos infinitos aqui sobre isso. Né? Mas o método é justamente esse. Né? Uma premissa maior, uma premissa menor, depois a conversão e a verdade lógica. Parte de uma ideia geral, universal, até chegar a uma conclusão de um particular. Pessoal, alguma dúvida nesse final? Não, nenhum. Alguma dúvida, gente? Ok, então vamos para as questões. Primeiro, tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele que interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio, perguntando: tu te ocupas de ti? O Deus o encarregou disso. É sua missão, e ele não abandonará. Mesmo no momento em que for ameaçado de morte, ele é certamente um homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição particular do filósofo. O fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática, presente em sua ação dialógica. Vocês marcaram o que aí? Alguém fez essa questão? Letra A. Isso, letra A. Letra A, exatamente. Questão fácil, né? Questão recente, do Enem de 2019. É justamente examina a ti mesmo, né? Ou
ocupa-te de ti mesmo, ou uma máxima muito forte de Sócrates que diz: uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Então, o Sócrates ele funda justamente uma filosofia de exame da própria vida, de si mesmo. Não é do outro, não. Examinar a vida dos outros é fofoca. Isso aí a gente já tem demais. É examinar a si mesmo. É examinar a si mesmo. Examinar nossas próprias verdades, né? Examinar nossos preconceitos, né? Nossas verdades preconcebidas. Né? Esse é o ideal filosófico socrático. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão, e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível, ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação. Vocês marcaram qual aí? Letra C, professor. Letra C, por quê? Letra C, eu acho que não. Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Não, porque na verdade para Parmênides é só razão que importa. Sensação é só enganação. A sensação é só ilusão, né, para Parmênides. Alguém marcou outra? Letra D. Isso, letra D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Lembre-se que para Platão só é conhecimento, isto é, só é episteme aquilo que é fruto da consciência, isto é, matemática, logos, razão. Só isso é real para Platão. Nesse sentido, Platão é um racionalista. Tá claro isso, gente? Sim, professor. Sempre o que é mais importante, sempre o que é verdadeiro para Platão é a razão e não a sensação. Quem vai valorizar mais de outro modo, né, o mundo sensível é Aristóteles. Nem 2017. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Se assim esforcemos-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e o que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Ética Nicômaco de Aristóteles. Né? Para Aristóteles, a relação entre sumo bem quer dizer o maior bem, né? E a organização da polis pressupõe que vocês marcaram alguma?
Vocês marcaram alguma, gente? Enfim, já que vocês não querem responder, eu vou responder por vocês. Né? Essa é a letra C. Né? A política é a ciência que precede todas as demais da organização da cidade. Essa questão, embora ela seja gigante o texto, né? Mas ela está bem fácil, porque no próprio texto ela se responde. Né? Percebe aqui, ó, nesse trecho, ó, ninguém duvidará de que seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que quais sejam, verdadeiramente se pode chamar de arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado. A política, aí, letra D. A política é a ciência que precede todas as demais da organização da cidade. Questão facílima, só bastava ter lido o texto. Enfim, essa questão, mesmo que você não lembrasse, né, nada sobre política, nada sobre ética em Aristóteles, mas lendo o texto era possível ser respondido, com tranquilidade. Aristóteles foi um dos pensadores mais importantes da história da filosofia do Ocidente, tanto por sua contribuição para a própria filosofia quanto para as ciências, que partiram de muitas questões apresentadas pelo filósofo para desenvolver suas investigações. Ele deixou 2 obras dedicadas aos problemas das ciências práticas, Ética Nicômaco e a Política. É de conhecimento de todos que, mesmo tendo sido aluno de Platão, Aristóteles construiu seu próprio pensamento e que muitas vezes apresentou ideias contrárias às de seu mestre. Um exemplo disso é sua Ética Nicômaco. Marque a alternativa que melhor caracteriza a obra aristotélica. Alguém marcou alguma alternativa? Então, a alternativa correta é a letra B. Acho que é a C, não? Ou a D? Eu acho que é a B. Acredito que seja a C ou a D. Eu vou na letra B. Eu também vou na B. Isso é a letra B. Né? Trata-se de uma ética baseada na lógica. E, portanto, defende que as ações são consequências do pensamento. Eu sei porque que confundiu com a C, faz sim, porque a C faz muito sentido, né? Trata-se de uma ética pautada nas virtudes, que o homem tem por natureza e naquelas que ele desenvolve ao longo da vida. Só tem um detalhe aí, né? Que para Aristóteles, as virtudes elas são aprendidas e elas são fruto do hábito. Né? Então, os indivíduos não nascem virtuosos, como diz aí na alternativa, né? Elas são fruto de um esforço de pensamento. Como o senhor tinha explicado anteriormente, né? Que primeiramente vem o pensamento em produzir, para depois vir a produção. Isso, exatamente. Porque se fosse em Platão, sim, Platão acreditava que a virtude já vinha de nascimento. Para Platão, os indivíduos já são ou é virtuoso ou não é virtuoso quando nasce. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, a virtude ela era fruto do hábito. Né? Ela era fruto de uma educação. Ela era aprendida durante a vida. Né? Essa última questão é a questão do Enem de 2014. Né? Traz aquela imagem que eu pedi para vocês fixarem logo no começo. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a... Qual alternativa vocês marcaram? Letra A. Letra B. Isso, letra B. Letra B.
Realidade inteligível por meio do método dialético. A letra A não, não faz sentido, porque lembrem que eu pedi para vocês fixarem, né, essa imagem de Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo, justamente porque Platão está dizendo para Aristóteles que a verdade está no mundo da realidade inteligível, ou seja, no mundo das ideias, por isso ele aponta para cima, e Aristóteles está dizendo não, a realidade está aqui. É o sensível que deve ser investigado. Então, e as outras alternativas realmente também não fazem sentido nenhum. Beleza, pessoal. Então, alguma dúvida, gente? No geral? Não, de boas. Ok, então em resumo, hoje nós vimos o chamado período clássico, né, da filosofia grega, que é o período mais importante, tanto do pensamento grego, quanto um dos períodos mais importantes da própria tradição do pensamento ocidental, né, do pensamento filosófico. E nós vimos que esse momento surge, né, com a maiêutica de Sócrates, né, esse momento em que Sócrates, em suas andanças, né, pelas ruas de Atenas, começa a questionar os indivíduos sobre as suas verdades e tentar fazer com que eles reconheçam sua própria ignorância e, assim, tentar fazer com que eles desenvolvam um conhecimento mais autêntico, né, uma verdade. Nesse sentido, Sócrates pretendia fazer as pessoas parirem suas próprias verdades, né, através do diálogo, né, através da dialética. E, com isso, Sócrates inaugura uma filosofia antropológica que consiste em uma reflexão acerca do humano, né, acerca das questões que envolvem o ser humano em sua convivência na polis. Por isso, Sócrates termina por irritar muitas pessoas e, sobretudo, os poderosos, que termina por condená-lo à morte, né, condenação que Sócrates aceita muito bem e, desse modo, se eterniza como o primeiro filósofo clássico e aquele que trouxe o debate da filosofia, né, dos astros à Terra, né, colocou o ser humano no centro das discussões e dos temas, né, e dos questionamentos filosóficos. Inaugura também uma reflexão ética e política e influencia diretamente seus herdeiros, né, intelectuais, que são Platão e Aristóteles. Né? Platão funda a academia, né, e elabora a teoria do mundo das ideias para tentar responder à aporia, né, entre Heráclito e Parmênides, e assim funda sua teoria do conhecimento, baseada na relação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Funda, assim, também a sua matemática, né, e funda a sua teoria do conhecimento a partir da alegoria da caverna. Por fim, Aristóteles, né, aparece como o terceiro grande nome desse período clássico, né, o aluno mais brilhante de Platão, mas que questionou e rejeitou as teorias do mestre e funda o que a gente chama de realismo epistemológico, né, dizendo que é a realidade sensível que importa e é no mundo que nós achamos a verdade e através da investigação, e funda uma lógica, né, indutiva e dedutiva que é usada até os dias de hoje no âmbito da matemática. Né? E esse período clássico ele passa a ser, digamos, o momento fundador de todo o pensamento ocidental, né? Influencia todo o pensamento medieval, moderno e contemporâneo.
Na próxima aula, a gente vai ver o pensamento helenístico e cristão, o pensamento medieval, os filósofos da Igreja Católica. É isso, gente. Obrigado. Um abraço, boa noite para vocês.